Olá, minha gente linda! Bora fazer um se arrume e fala. Preciso me arrumar, me maquiar, porque eu tenho algumas outras coisas pra gravar, publicidades e tudo. E aí eu vou fazer um se arrume e fala, tá? Botei aqui na comunidade. Quem ainda não fica ligado na comunidade do YouTube, de vez em quando eu posto fotinho ali, mando notícias, peço perguntas. Então, quem ainda não tá ligado, eu botei ali uma fotinho pra vocês mandarem perguntas e vou responder pra vocês. A gente botar o papo em dia, entendeu? Pra gente conversar. Então vamos começar aqui. Primeira coisa, prender o meu cabelo, é claro. Aí eu vou botar pelo menos uns brinquinhos, uns acessórios, porque eu tô me sentindo assim muito pelada. A primeira pergunta já é treta, já é polêmica, da Karine de Castro. Oi, Cacá, adoro uma aqui e fala. Conta a pior proposta de trabalho que já recebeu, sem falar a marca e empresa. Só os BOs de DM mesmo, hahaha. Gente, eu não sei se você sabe, mas a minha memória é horrível, tá? Mas eu tava aqui lembrando as piores propostas. A gente sempre recebe umas propostas engraçadas, né? Tem pessoas que não entendem como é que funciona o trabalho de influencer, então acham que, tipo, basta mandar uma blusinha, basta oferecer um serviço que às vezes é, tipo, baratíssimo, sabe? E que a gente vai divulgar. Falar pra vocês as piores coisas que eu lembro, assim, as coisas que mais me marcaram, que foram duas, tá? Lá no início, quando eu comecei a trabalhar com internet, vou fazer aqui uma misturinha de base. Eu tô achando que eu vou usar essa da Bruna Tavares com a 01 da Vult. Vai ter que ser preciso de uma clara pra compensar, né? Aqui. Eu vou até falar o que é a empresa, porque foi uma das coisas que mais me deixou chateada, assim. Mas eu acho que tudo serve de aprendizado. Eu tava abrindo uma empresa de depilação a laser aqui em Pelotas, tá? E aí eles entraram em contato comigo pra me oferecer pra que eu fizesse depilação a laser, né? E que eu também sorteasse alguns cupons de depilação a laser pras minhas seguidoras, em troca, claro, da divulgação. Depilação a laser é uma coisa que eu já fazia, né? Que era uma coisa que me interessava, é um serviço caro, então eu achei que super valia a pena. Então eu divulguei, eu fiz o sorteio pras minhas seguidoras foram lá, e é uma empresa bem conhecida, tá? E aí, quando eu fui lá pra fazer uma avaliação pra eu fazer, né, porque eles tinham me oferecido e tudo, quando eu cheguei lá, a moça me fez a avaliação e me passou um preço. E eu, como assim, né, eu tinha feito parceria e tal, né? E ela, não, é isso, o preço é esse. Tipo assim, tinham me oferecido e depois estavam me cobrando pelo serviço que eu já tinha divulgado. Então eu fiquei, então tá, muito obrigada. Tchau, fui embora. Eu acho que essa foi a vez que eu me senti mais humilhada, talvez. Eu acho que sim, porque era no início, eu ainda não tava acostumada com essas coisas. Eu zero sou de brigar e tal, obviamente eu não ia discutir nem nada. Hoje em dia eu também não discutiria, mas eu fiquei em choque, assim, porque eu tinha dado uma super atenção, a gente tinha conversado, tinha combinado, tinha feito sorteio, e aí simplesmente elas não cumpriram a parte do trato, entendeu? A parte deles, assim. Eu nunca mais voltei nessa empresa, sabe? Tipo, depois eu até queria fazer depilação a laser, eu não voltei lá, porque obviamente foi uma empresa que me desrespeitou. Eu também entendo que, tipo assim, às vezes acontecem problemas, então uma falha de comunicação, às vezes alguém que combinou comigo que não necessariamente é quem tava no comando, enfim. Depois até me mandaram uma mensagem, mas acho que eu nem respondi mais. Mas foi uma vez que eu me senti, assim, bem mal. E aí serve pra gente aprender, né? Tipo, serve pra gente... Tudo é aprendizado, gente. Ainda mais quando a gente tá começando. O segundo caso é uma marca que ela é bem conhecida. É uma marca que até faz, assim, bastante trabalho com influencer. Quando eu era um pouquinho menor, eles me ofereceram permuta. Naquela época eu achei que era uma coisa que valia a pena. Eu fiz pouquíssima permuta na vida, né? Permuta, pra quem não sabe, é quando tu troca serviço ou produto por divulgação e tu não cobra em dinheiro, né? E na época eles me ofereceram permuta. Eu aceitei porque eu achei que valia a pena, eu gostava muito da marca, era consumidora. Sou até hoje, tá? Não consumo tanto quanto antes, mas eu ainda consumo, tá? Eles me ofereceram permuta, tá? E aí eu fiz permuta com eles durante alguns meses. Só que aí eu fui crescendo e aí eu fui achando que aquela tipo de permuta não valia mais a pena pra mim, que pra mim valia a pena fazer trabalhos pagos e tal. E aí eu entrei em contato com o marketing da empresa, falei, olha, a gente tem o trato assim, 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 mas não funciona mais pra mim dessa forma.
uniforme e tal, pra mim teria que ser em formato de publicidade e tudo. E aí a gente negociou, vou usar o corretivo da Too Faced, e aí a gente por e-mail, né, acabou negociando, deles começarem a me pagar em dinheiro. Só que depois da gente negociar, eles falaram assim, tá, mas tu só não pode sinalizar como publicidade, tá? E aí eu não lembro exatamente como é que foi o diálogo, mas eu falei, não, mas eu preciso sinalizar pelo menos, porque na época era stories e feed, como eu tinha negociado por um valor mais baixo, eu falei, pelo menos o feed, ou pelo menos os stories eu preciso sinalizar como publicidade, né? E ela, ai, não dá, porque... Ela não falou exatamente com essas palavras, mas basicamente ela falou, porque as outras pessoas vão ver que a gente tá te pagando e as outras que a gente não paga vão ver, entendeu? E aí vão querer também, então não pode sinalizar como publicidade, entendeu? E eu lembro que era o início, assim, da minha carreira e eu tinha conseguido negociar com eles, eu tinha conseguido fechar publicidade com uma marca legal e aí eu não podia sinalizar publicidade porque senão as outras iam ver e iam querer também, claro, né? Eu lembro que na época eu fiquei bem decepcionada, assim, com essa conduta da marca. Parei de comprar durante um tempo, mas depois voltei porque o que acontece é que às vezes, né, tem alguém que tá cuidando da publicidade que às vezes faz uma mancada e a gente não pode, assim, culpar, assim, toda a marca. Enfim, sei lá. Mas eu lembro que na época eu fiquei muito chateada, muito decepcionada e eu cancelei. Falei, se eu não vou poder marcar uma publicidade, me desculpa, mas a gente não vai poder fechar. Foi bem difícil, né, recusar, porque tava tudo certo, era uma marca que eu consumia, vocês gostavam de ver aquela marca no meu Instagram e eu tive que cancelar. Eu já devo ter recebido propostas piores. Hoje em dia, como eu tô na agência, as propostas ruins nem chegam em mim, sabe? Mas no início chegava, era meio complicado. Aquela coisa de um valor muito ínfimo ou em troca de permuta, coisa que eu não faço. Gente, já tem 10 minutos de gravação e eu só respondi uma pergunta. Eu falo, né? Vocês sabem. Já que a gente já tava falando da agência, tem uma pergunta sobre isso, da Angélica Muniz. Gostaria de saber se você tem contato mais frequente com as meninas que fazem parte da agência que você tem contrato. E se um dia pensa em ir morar em São Paulo pelo trabalho. Um beijo, adoro seus vídeos. Um beijo, Angélica. Então, na verdade eu não tenho, assim, eu só tenho contato com meninas da agência que eu tenho porque por algum motivo a gente se fala mais no direct e tal. Em função da agência, não. Vou pegar o pozinho da Laura Mercier, tá? Porque na verdade eu tenho contato com as meninas da agência pra trabalho, mas as meninas que trabalham na agência, né? Não as agenciadas. Cada agenciada tem um grupo de WhatsApp com a galera da agência pra fazer o seu trabalho. Então a gente, enfim, até tem um grupo onde estão todas as agenciadas e tal, mas ele é um grupo de trabalho, né, gente? Então não é um grupo que a gente fica falando besteira ali. Então, de vez em quando mandam coisa de trabalho, a gente responde, mas não é uma relação assim pessoal. O que aconteceu é que vocês sabem que no final do ano passado eu fui pra São Paulo, né, pra uma festa da agência, festa de final do ano da agência. Lá eu conheci algumas meninas, e aí acaba que com essas meninas, por eu ter conhecido, às vezes a gente troca direct, eu assisto elas nos stories, respondo elas, às vezes elas me respondem, então eu tenho um pouco de contato por causa disso, mas não tenho muito não. Até porque a maioria é de São Paulo, né, é outro nicho, né, se eu estivesse em São Paulo talvez eu me encontraria, né, com elas e tal, marcaria de fazer alguma coisa, mas acaba que eu tô longe. E se um dia eu penso em morar em São Paulo, gente, eu já respondi isso algumas vezes pra vocês, mas eu gosto muito de morar aqui onde eu moro, porque as pessoas que eu amo, a minha família, enfim, tá todo mundo aqui. E eu sou uma pessoa de pessoas, eu gosto de estar junto com pessoas, eu sou uma pessoa sociável, e o meu trabalho não é, né? O meu trabalho é quieta no meu canto, sozinha em casa. Então, eu sinto muita falta de pessoas, então eu gosto muito de encontrar minhas amigas, minha família, enfim. E se eu fosse pra São Paulo, eu ia acabar ficando mais sozinha. Sombra de sobrancelha da SP Color. Se eu fosse pra São Paulo, eu ia acabar ficando um pouco mais sozinha, então acho que eu sentiria muita falta. Óbvio que eu criaria amizades e relações lá em São Paulo, mas não é a mesma coisa, né, da minha família e das amizades que eu tenho aqui há muito tempo, né, então tem esse ponto. Se fosse só esse ponto, eu acho que eu tentaria enfrentar e tal. Só que o que acontece, gente? São Paulo tem um custo de vida muito alto. Aqui em Pelotas eu não tenho um custo de vida muito alto, né, obviamente o custo de vida aqui é mais barato. Então o que eu ganho pra cá
tá muito bom. O que eu ganho pra São Paulo, eu conseguiria sim viver lá, mas obviamente que não com a qualidade de vida que eu tenho aqui. Então assim, eu até já pensei sobre ir pra São Paulo, mas eu não acho que vale a pena. Eu não acho que eu fecharia assim tantos trabalhos a mais a ponto de valer a pena, não só pela questão financeira, mas também pela questão emocional, pela questão familiar, enfim, pela questão que eu falei pra vocês dos laços e das pessoas que eu tenho aqui. Fora que eu acho legal ser de um lugar diferente, todo mundo é de São Paulo, sabe? Então eu acho legal ser de outro lugar. Então assim, eu não descarto 100% a possibilidade, eu sempre disse isso pra vocês. Se valer a pena pro meu trabalho e se eu quiser um dia, eu vou, mas não vejo muita necessidade, assim. Não é uma coisa que eu tô pensando agora, não é uma coisa que eu tô pensando pros próximos anos, mas o futuro a Deus pertence, né? Uma coisa que eu já pensei é ir pra Porto Alegre, porque Porto Alegre já é um nicho um pouco maior, né, do que Pelotas. E tem alguns trabalhos que são pra galera de Porto Alegre, tem alguns trabalhos que eu pegaria se eu estivesse em Porto Alegre, e principalmente porque meus irmãos estão morando lá, e agora não só meus irmãos estão morando lá, como todos os meus primos estão morando em Porto Alegre. Ficou eu, minha mãe e meu pai aqui, na verdade. Então é uma coisa que eu penso, mas eu gosto daqui, entendeu? Eu gosto de ser daqui, então eu não penso muito não. Eu não descarto, mas não penso, entendeu? Gente, vocês viram que eu tapei aquela espinha que eu tava aqui? Eu tô com um unicórnio na cara, entendeu? Faz tempo que eu não uso essas pérolas bronzeadoras aqui da Avon, então eu vou usar elas pra fazer contorno. Nossa, preciso lavar os meus pincéis, gente. Próxima pergunta é da Beatriz. Qual sua meta em relação à vida pessoal ou profissional que pretende bater até o final do ano? Eu não sou a pessoa, assim, das metas anuais, porque um ano é muito grande, as coisas mudam, então depende, assim, eu gosto de viver um dia de cada vez. Mas uma das metas, que não sei se é meta, porque não é uma meta pro ano, é uma meta de vida, era a questão da vida saudável, né? Eu já tive um vídeo onde eu falei sobre isso, e é uma coisa que pra mim sempre foi muito relevante, né? Eu sempre quis ser uma pessoa saudável, sempre gostei de prestar atenção no que eu comi e tal. Só que na virada do ano, esse ano eu criei um comprometimento comigo mesma, mesmo assim, sério, de fazer determinadas coisas pra que eu tivesse uma vida menos ansiosa, porque eu tava ficando cada vez mais ansiosa, pra que eu tivesse uma vida mais saudável, mais tranquila, mais em paz. Isso envolvia muitas coisas, então eu me comprometi a realmente criar uma rotina boa, gostosa pra mim e que me mantivesse menos ansiosa, tá? Eu não tenho, assim, ansiedade, não como doença, assim, mas sim eu sou uma pessoa que tem, tipo, alguns picos ansiosos, eu sou uma pessoa ligada no 220, e meu trabalho, gente, quem trabalha com internet sempre acaba desenvolvendo alguma coisa de ansiedade, porque é um trabalho que realmente te sobrecarrega, assim, e te faz pensar muito, te faz questionar muito. Em função dessa ansiedade, eu tinha muita dificuldade em dormir, gente. Dormir não era uma coisa simples pra mim. E quando tu não consegue dormir, toda a tua vida desanda, gente, porque assim, dormir é o mínimo que tu tem que fazer. Então, eu queria criar uma rotina pra mim, uma rotina que fizesse eu dormir melhor, uma rotina que fizesse eu ter uma vida mais tranquila, e isso envolvia várias coisas: alimentação saudável, rotina de treinos, rotina de ter um horário pra dormir, de ter um horário pra acordar, sabe? Então, rotina. Isso era uma meta pra mim, e eu me comprometi, gente, no dia 31 de dezembro, e desde o dia 1 de janeiro eu tenho feito. Eu não falto os treinos, eu tenho comido bem, eu não tenho uma dieta mega restritiva, até porque eu não preciso, né? Eu não posso engordar muito em função do meu problema de circulação, eu já comentei isso com vocês, mas eu não preciso ter uma dieta mega restritiva, mas assim, eu consegui seguir uma rotina alimentar melhor, vários hábitos eu já tinha mudado, vários hábitos eu comecei a mudar, então várias coisas eu fiz, eu tenho dormido muito melhor, eu criei essa rotina, então é uma meta que realmente, assim, eu fiz. E isso também calhou de melhorar o meu profissional também, porque quando tu tem uma vida mais tranquila, tu tem uma vida profissional mais tranquila também, né? Eu vou passar esse BT Fix aqui da Bruna Tavares pra passar um iluminador por cima dele. Eu tô inspirada hoje, nem precisava fazer uma maquiagem tão, mas eu tô inspirada. O cheirinho é muito bom, muito, muito, muito gostoso. Eu vou passar o Soft and Gentle por cima, tá? Essa rotina fez com que eu conseguisse colocar em prática algumas coisas, metas, pode-se dizer, que eu tinha pro meu trabalho. Eu queria mudar um pouco, já falei isso por aqui, eu queria mudar um pouco o conteúdo do meu Instagram. Eu não tava mais satisfeita com aquelas fotos, tipo, do jeito que estavam, com aquele conteúdo que era muito sobre a minha vida. Eu queria um conteúdo um pouco mais rico, um pouco mais de conteúdo mesmo, sabe? Eu queria mudar uma estética, eu também queria dar uma renovada, porque quando a gente tá na internet há muito tempo fazendo a mesma coisa, a gente sente falta
de fazer coisas diferentes, né? E com toda essa minha rotina, eu consegui ter uma cabeça mais tranquila, uma rotina mais organizada. Nossa, meu nariz ficou mara. Uma rotina mais organizada para que eu pudesse mudar. E eu consegui mudar muito. Principalmente o conteúdo do Instagram, eu consegui mudar bastante. Comecei a criar posts escritos, informativos, comecei a fazer fotos de looks diferentes, até meus stories eu mudei um pouco o conteúdo e foi muito bom, porque eu cresci muito, mas não pelos números, mas por satisfação pessoal. Acho que quando a gente trabalha na internet, é óbvio que a gente faz algumas coisas visando números, mas eu acho que o objetivo principal é fazer um trabalho do qual tu te orgulhe, porque se tu não te orgulha do teu trabalho, gente, tu não tem tesão em fazer, tu não tem vontade de fazer. E trabalhar na internet, tu tem que ter vontade de fazer aquele conteúdo que tu faz, porque senão não tem graça, entendeu? Senão não é legal, senão não fica verdadeiro. Tô passando esse blush aqui da Milani, que é aquele laranjinha. Então foi uma satisfação pessoal muito grande em fazer essa mudança. Não só fazer essa mudança e me deixar feliz, mas como deixar vocês felizes e fazer meu trabalho melhorar. Então, mas eu não tenho metas assim de número específico, ou fechar com tal marca, ou ganhar tanto dinheiro. Eu sou mais sussa nesse sentido, eu gosto de me deixar feliz. Então a rotina que me deixa feliz, o trabalho que me deixa feliz em me alimentar por dentro. O resto, gente, as coisas materiais, as coisas mais fatídicas, assim, elas acabam acontecendo naturalmente na nossa vida. Vou pegar as pérolas aqui pra fazer um fundinho de uma sombrinha, tá? Próxima pergunta, essa é uma pergunta bem relevante, gente, da Najara Batista. Como ter ânimo pra se arrumar todos os dias? Às vezes fico com preguiça e quando vejo tô há dias sem me arrumar e isso piora minha autoestima, que já não é boa. Se prepara, porque eu tenho coisa pra falar sobre isso, tá? Porque eu quero falar sobre se arrumar e sobre autoestima também. Primeira coisa, às vezes a gente não tem ânimo pra se arrumar todos os dias, é normal. Eu não me arrumo, assim, super todos os dias, mas eu faço o mínimo todos os dias, então eu acho que primeiro é bom que tu saiba o que te faz feliz, entendeu? O que tu faz com que tu te sinta bem. Tu não precisa fazer uma super maquiagem todos os dias, botar um super look todos os dias, mas provavelmente tem uma ou outra coisa que faz tu te sentir melhor. Então, às vezes são coisas mínimas que não são tão difíceis, sabe? Por exemplo, assim, eu tenho preguiça de me maquiar todos os dias. Eu não me maquio todos os dias, tá? Mas eu boto pelo menos um brinco. Se eu não tô maquiada, mas eu tô com um brinco, o brinco ele já me faz feliz. Então, assim, e botar um brinco é a coisa mais simples do mundo, né? Então, é uma coisa que eu faço pra me sentir um pouco mais bonita, pentear o cabelo, botar um brinco, botar um colar. Mas também tem outra coisa, né, que é a questão da disciplina. Às vezes a gente tem preguiça de ter uma rotina, de preguiça de fazer isso, preguiça de fazer aquilo, mas no final das contas a gente sabe que se a gente fizer a gente se sente melhor. É que nem treino, por exemplo. A gente sabe que a gente se sente melhor se a gente treina, se a gente, né, a gente tem mais disposição, a gente fortalece o nosso corpo, né, e é importante fortalecer o nosso corpo, fortalecer a nossa mente, enfim. A gente sabe que nos faz bem, mas às vezes a gente não faz por preguiça. Então por isso que é importante também criar uma rotina, porque aí tu vai fazer aquilo independente se tu tá com preguiça ou não. Porque a gente vai ter preguiça. Se a gente depender de motivação todos os dias, a gente não vai fazer. Porque motivação a gente tem um dia, no outro a gente não tem. Mas a gente cria uma disciplina de ter uma rotina específica, uma rotina que te faça bem, tu simplesmente vai fazer porque é a rotina e vai te fazer bem. Entende o que eu quero dizer? Então tem esse ponto. Mas já que ela tocou no ponto da autoestima, eu tive esse papo no Instagram, tem um destaque no meu Instagram que é sobre autoestima e eu sempre falo que é o conteúdo mais rico do meu perfil. Eu acho que a autoestima é um assunto que a gente precisa conversar, porque a autoestima é uma coisa que afeta todo o nosso dia, a autoestima é uma coisa que afeta a nossa confiança, nosso trabalho, nosso relacionamento, afeta tudo. Então é bom que a gente preste atenção nisso. Os pontos que eu mais falo sobre autoestima eu vou falar aqui, tá? Eu espero que vocês gostem desse assunto. Os pontos que eu mais falo é assim, primeira coisa, entenda que a autoestima é um processo mental e não um processo físico. Porque as pessoas mais bonitas do Instagram, elas têm problemas de autoestima e as pessoas consideradas mais bonitas, né? Porque o que é beleza? É uma coisa muito subjetiva, mas todo mundo tem as suas questões. Todo mundo tem coisas que não gosta e coisas que gosta. Então não fica colocando a tua autoestima no teu nariz, na tua boca, no teu corpo, no teu cabelo. A tua autoestima, ela não tá aí. A tua autoestima, ela tá aqui. Então não faça com que dependa da tua forma física. É óbvio, algumas coisas físicas nos ajudam, então botar um brinco, botar uma maquiagem, mas não fica achando que, se eu tivesse outro nariz, se eu tivesse outro cabelo. Não, tá? Não te compara, não pensa assim, não te olha te comparando com o outro. Eu também falo muito da gente colocar um pouco da nossa autoestima, não só na forma física, como eu tava falando, mas também na tua capacidade de realização, na tua capacidade intelectual. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita autoestima na minha capacidade de realização, na minha capacidade intelectual. Então fortalecer a minha mente,
aprender coisas novas, ver que eu sou capaz de ajudar alguém, me colocar disponível pro outro, isso ajuda bastante na minha autoestima, faz eu me sentir bem comigo mesma, faz eu me sentir uma pessoa boa, porque a autoestima ela não é só questão física, né? Ela é uma questão de tu te sentir bem, ter uma estima por ti mesma. Quando tu tem uma estima por outra pessoa, não é pela forma física, né? Às vezes pela forma física também, mas tipo, tu estima, sei lá, uma amiga. Não é porque ela é linda, maravilhosa. Pode ser que tu ache ela bonita e tal, mas porque ela é uma pessoa legal, porque ela te ajuda, porque vocês são companheiras, porque tu admira ela. Então tu tem que nutrir esses sentimentos por ti mesma também. Então, ser mais carinhosa contigo, intencionalmente nutrir esses sentimentos por ti mesma, sabe? Pensar coisas boas de ti mesma, não só no pensamento, mas também fazer. O que tu pode fazer pra tu te sentir uma pessoa melhor? Isso melhora mesmo a nossa autoestima. Eu sinto que tinha mais alguma coisa com relação à autoestima que eu queria falar, mas eu não me lembro. Gente, essa é aquela maquiagem básica que eu faço sempre, tá? Eu sempre boto um coisinho aqui de sombra. Eu pego geralmente a sobrancelha, porque eu acho que é um tom que acaba se misturando muito com a pele, sabe? Não fica assim, tipo, tô maquiada. Óbvio que dá pra ver que eu tô maquiada, mas fica quase que uma sombra natural, assim. Então eu pego esse pincel aqui, que eu amo esse pincel. Ih, apagou. Acho que é E124 da Macrylan. Ó, ele tem uma pontinha assim. Ele é ótimo pra fazer isso, mas ele é grandinho, tá? Eu tenho um olho grande, então pra mim funciona. Se tu tem um olho pequeno, talvez poderia ser um pincel um pouquinho menor. Mas é bom que ele não seja, tipo, mega reto, tipo de sobrancelha. Porque como ele é mais fofinho, ele faz isso de uma maneira mais esfumada. O que eu acho que fica mais bonito e fica mais natural. A próxima pergunta é da Daiane Machado. Como anda a sua vida pessoal? Fala um pouco sobre isso. Se quiser, é claro. Você tá solteira? Gente, muita gente me perguntando isso. E sim, estou solteira, gente. Já faz alguns meses, na verdade, que eu tô solteira. Eu acabei não compartilhando isso com vocês porque eu acho que a gente precisa... Eu já falei isso pra vocês. Quando a gente tá na internet, a gente tem que ser muito segura de si, porque tá todo mundo questionando o tempo inteiro. E eu terminei um relacionamento muito longo. Tá tudo bem, gente. Tá tudo ótimo. Não tô brigada, não tá tudo tranquilo. Mas a gente precisa, né, primeiro viver pra depois expor. E eu já era uma pessoa fechada com relação a isso. Eu não mostrava, não expunha muito meu relacionamento. Então, vocês não viam muito ele por aqui, e aí quando a gente terminou meio que foi natural também não mostrar, não quis falar antes, mas sim, estou solteira. Obviamente eu não vou falar assim aqui motivos e tal, mas o que eu posso falar é que realmente tá tudo bem. Tô vivendo uma nova fase, já tem alguns meses, eu tô numa fase muito tranquila, eu tenho focado tanto em mim, desde o início do ano, na verdade, vocês têm visto isso, que eu tenho feito essa minha mudança de hábitos. Eu preciso arranjar um batom, né? Eu não sei se eu vou passar só gloss. Vou passar um lápis de boca pra ser diferente. Esse aqui é o Soar da MAC. Eu amo esse tom desse lápis. Olha que coisa linda. Eu sempre fui reservada, vocês sabem, com relação a isso. Internet é, assim, terra de todo mundo, né? Então as pessoas falam. Eu nem vou colocar no título desse vídeo nada com relação a isso, porque eu poderia colocar e ia dar um monte de clique, ia dar um monte de coisa, mas essa nunca foi a minha intenção. Eu tô aqui... Realmente eu amo conversar com vocês, eu amo estar aqui na internet, eu amo ter essa relação com vocês, mas às vezes acontece de algumas pessoas se sentirem no direito de falar ou de questionar determinadas coisas sobre determinadas intimidades que eu acho que eu não dou. Então eu realmente prefiro deixar algumas partes da minha vida privadas. Tem várias partes da minha vida que vocês não sabem, que ficam mais quietas mesmo. Quem tá aqui há mais tempo sabe disso, entende e é minha amiga o suficiente pra que essa seja a nossa relação. Vocês sabem que eu sou assim. Mesmo tendo uma vida mais privada, eu tô sempre aqui. Tem outras partes da minha vida que estão sempre abertas pra vocês. Enfim, chega até a me emocionar, gente, porque eu amo o trabalho que eu tenho aqui na internet. Eu amo a relação que a gente construiu. Eu sei que tem às vezes algumas pessoas na internet que fazem alguns comentários não tão legais, que às vezes são um pouco mais invasivas, mas de maneira geral, o meu público, o público que tá aqui assistindo todos os vídeos, que realmente é o meu público, não é uma pessoa pingada que surgiu, que não sei o que, e quer plantar uma discórdia, não. O meu público é um público muito legal, a gente tem uma relação de respeito muito legal. Eu faço por vocês, vocês fazem por mim, eu tô aqui por causa de vocês.
Então, enfim, já mudei o tópico do assunto, mas é porque realmente, às vezes, tem momentos que eu gosto de agradecer o carinho por tudo. Como eu falei, não precisem mandar mensagem, não precisem se preocupar, eu tô ótima, graças a Deus, sempre estive bem. Vocês estão aqui comigo, então é isso, gente, eu terminei de me maquiar. Vou fazer alguma coisa no cabelo. Vocês sabem que eu morro de preguiça de fazer coisa no cabelo, né? Sim, espero que vocês tenham gostado. Acho que esse vídeo ficou enorme, né? Porque eu já gravei muitos minutos. Se tu gostou, se tu quer mais Maquia e Fala por aqui, deixa o teu like. Eu posso ir botando de vez em quando mais fotos na comunidade pra vocês mandarem mais perguntas pra gente conversar mais. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo cheio de carinho do fundo do meu coração. Até mais!